Agora que nós entendemos a diferença entre essas duas ferramentas, gestão e liderança, é importante nós avançarmos um pouco em direção ao planejamento estratégico do negócio. E antes de falar sobre planejamento propriamente dito, vamos decidir qual é a intenção estratégica da sua empresa. Nesse caso, nós temos duas opções. A primeira é tornar-se líder e a segunda é manter-se líder. Ou seja, se a sua empresa já é líder de mercado, o seu planejamento deve ser o de manter-se líder. Se a sua empresa ela ainda não é líder de mercado, então o seu planejamento deve ser o de tornar-se líder. Quando nós falamos isso para alguns empresários, em um primeiro momento ele se assusta bastante, mas essa intenção estratégica ela funciona tanto para pequena empresa quanto para grande, não há diferença. A questão aí é nós entendemos a dimensão do seu mercado. No caso de uma empresa grande, o mercado dela é o mercado nacional. E no caso de uma empresa menor, o mercado vai ser, de repente, a cidade em que a empresa dele está localizada. Então, se você já é líder na cidade que você está, a sua intenção estratégica poderia ser a de tornar-se líder da região agora, ou então a de manter-se líder nessa cidade. Outra questão importante é que quando nós falamos sobre intenção estratégica, nós não nos referimos a tornar-se líder em faturamento apenas. Nós podemos decidir tornar-se líder na qualidade do serviço ao cliente, por exemplo. No desenvolvimento de novidades, quer dizer, a gente se torna uma referência naquele mercado como sendo a empresa que mais inova, a empresa que traz mais novidades e os clientes reconhecem isso como um grande diferencial. Nesse caso, você pode ter uma infinidade de concorrentes naquele mercado, mas só você tem esse diferencial. Então você é líder nessa questão. Uma dica importante é, ao invés de escolher ser o maior, escolha ser o melhor, porque tem muito mais sustentabilidade no mercado de hoje e é bastante valorizado pelo seu cliente e difícil de ser copiado pelos seus concorrentes. Então, se você escolher ser o melhor no serviço ao cliente, é muito importante que você faça um planejamento que dê sustentação para essa pretensão sua, para esse resultado. E antes ainda de nós entrarmos no planejamento, é importante nós fazermos um outro exercício, que é o pensamento estratégico. No caso do serviço ao cliente, nós temos 3 momentos distintos. O antes, o durante e o depois. Os gestores de vendas, quer esse gestor seja o próprio dono do negócio ou quer seja o gerente ali de vendas, eles normalmente desprezam o antes e também esquecem do depois. Estão muito focados no durante, ou seja, a hora que o cliente entra ali na loja, eles querem fechar a venda. Mas muito acontece antes, para que você consiga, portanto, fazer com que esse atendimento seu seja inesquecível e realmente uma referência no mercado em que você está. O que você precisa pensar antes na sua empresa? Por exemplo, você precisa trabalhar muito bem a pesquisa de mercado. Quem são os seus clientes atuais? Quais são os clientes que você deseja conquistar? Quais são os seus concorrentes? Como está a sua empresa? Quais são os pontos fortes e fracos do seu negócio e que precisam ser desenvolvidos? Um outro ponto que a gente poderia trabalhar é o seu cliente, ele quer levar a mercadoria no ato, porque tem muita empresa que trabalha, por exemplo, com móveis, e essas empresas elas programam as entregas para 40 dias. Será que o seu cliente quer esperar todo esse tempo? Ou ele quer um produto mais rápido? Se você estiver pensando e focado no seu cliente, você vai ter que resolver essas questões. E nesse caso, nós entramos, por exemplo, no gerenciamento do seu estoque, no gerenciamento financeiro. Mas o planejamento estratégico se trata exatamente disso. No caso da sua equipe de vendas, ela está realmente preparada? Ela conhece os produtos que ela está vendendo? Ela conhece técnicas de vendas? Ela conhece técnicas de atendimento? A sua loja, ela está também preparada para receber esse cliente? O seu cliente consegue encontrar um estacionamento fácil? Quando o seu cliente ele entra na loja, os produtos estão bem expostos? Eles são atraentes? Eles valorizam as qualidades do produto? A loja está limpa, a loja está organizada. E os banheiros? Os banheiros a gente costuma brincar que diz muito sobre a cultura da empresa. Se as empresas cuidam bem desses bastidores, do estoque, do banheiro, enfim, significa que realmente ela valoriza a organização, por exemplo. E nós podemos ir além. A sua vitrine, ela é trocada com certa frequência? Ela chama o cliente para a sua loja?
ela é atraente de fato? Nós poderíamos ficar horas falando do antes, mas isso cabe a você, gestor, pesquisar a respeito e buscar mais informações para poder compor o seu planejamento. Tá? Durante a venda, o seu vendedor ele está motivado para receber o cliente? Ele está realmente interessado em fazer essa venda? Ele conhece o produto que ele está vendendo? Ele consegue falar a respeito sobre os benefícios, as características desse produto? Tá? Ele consegue entender o cliente, as suas necessidades, os seus desejos e transformar essa informação em um projeto de venda bem sucedido? Isso é muito importante. Tá? E durante a venda também nós poderíamos discorrer sobre objeções, contornar objeções e uma série de outros aspectos bastante interessantes. Eu vou falar também de um ponto bastante desprezado pelos gerentes, que é o depois, o pós-venda. Para muitos vendedores e para muitos gestores, a venda acabou ali no fechamento do pedido. Mas tem muita história ainda para rolar. Eu costumo dizer então que essa parte também é importante, porque o pós-venda é a garantia da próxima venda. Se nós conseguimos fazer com que o cliente saia bastante satisfeito, ele vai voltar, ele vai fazer uma propaganda sua, é o melhor marketing para a sua loja. Durante a venda, no caso da sua loja, fazer entregas, como que está a sua equipe de entrega? Se o produto que você vende, ele precisa ser montado na casa do cliente, como que está a sua equipe de montagem? E a sua equipe de qualidade? Porque às vezes o produto ele traz algum problema, ele tem algum problema ali, algum defeito, algum vício de qualidade. Como que é o seu departamento para atender essas reclamações? Muitas vezes quando o cliente ele volta para a loja, ele é visto de uma maneira muito negativa, como um chato que está reclamando. É nessa hora que você conquista o cliente. É nessa hora que você transforma os seus clientes em fiéis e admiradores da sua marca. É como você lida com essa reclamação, portanto. Então, antes, durante e depois. Isso tudo é muito importante. Então, se a sua intenção estratégica é a de ser líder no serviço ao cliente, então o seu planejamento ele vai precisar incluir aspectos como um forte treinamento de toda a sua equipe. A equipe de vendas, a equipe de crediário, de entrega, a equipe de serviço de atendimento ao cliente, de limpeza. Você não pode esquecer de ninguém, tá? Porque todos devem estar muito preparados para receber o seu cliente. Outro aspecto importante no planejamento é o gerenciamento do relacionamento com o seu cliente. Quais são os clientes que continuam comprando de você? Quais são os clientes que não estão comprando de você e por quais razões? Você precisa descobrir isso. Só com forte controle na gestão do relacionamento do seu cliente é que você vai conseguir isso. Outro ponto importante é uma revisão em todos os seus produtos. Eu tenho visto muito nos meus clientes que às vezes alguns produtos têm pouca saída, mas não porque o produto é ruim, mas porque ele não está bem exposto ou os vendedores não conhecem o produto. Enfim, faça uma avaliação dos seus produtos e, se for o caso, introduza novos produtos. Não adianta você ter em exposição uma meia dúzia de produtos, sendo que o catálogo do seu fornecedor tem outros tantos que pode ser interessante para compor o ticket do seu cliente. Então isso é fundamental. Outro ponto é o desenvolvimento de parcerias com seus fornecedores. Você precisa desenvolver um plano de ação para isso também. Tá? Os seus fornecedores podem ser importantes stakeholders no seu negócio. Outro aspecto, o desenvolvimento de metas e de controle de qualidade. E a criação de um departamento de SAC, serviço de atendimento ao cliente. Porque no caso do seu cliente fazer uma reclamação, é importante que a sua equipe esteja preparado para isso. É importante que tenha uma pessoa preparada para isso, para poder anotar essa reclamação e dar a devida tratativa para ela. Enfim, planejamento estratégico envolve a intenção estratégica do seu negócio, o pensamento estratégico e, por fim, os planos estratégicos. Okay? Se você fizer um bom planejamento estratégico, nós vamos ter que trabalhar a questão da execução. E esse é um tema bastante rico para que a gente possa falar nos nossos próximos vídeos.